O desenho para mim é um modo de se aproximar do mundo, de entendê-lo, de decodificá-lo. O desenho me permite eu analisar cada aspecto da forma do mundo e traduzi-lo no papel. E o ganho que eu tenho com isso é uma compreensão dos detalhes, das relações entre as partes que compõem o mundo visível. É isso, o desenho é uma grande ferramenta de análise do mundo, de apreensão do mundo. Desenhar a cidade, no meu caso, desenhar Curitiba, foi um processo deliberado de aproximação com as pessoas deste lugar. Eu sou paraibano e eu já morei em Fortaleza e já morei na Inglaterra por 2 vezes, na década de 90, em 1991 e 92, e depois de 2004 a 2008. Eu também sou uma pessoa que já viajou bastante e que passou por processo de adaptações aos lugares, seja a curto prazo, seja a longo prazo. Então eu acho que tenho uma facilidade de adaptação a lugares, só que em Curitiba isso não aconteceu assim tão fácil. Então, o desenho foi uma forma de ultrapassar essas aparentes barreiras. Então eu disse assim, eu vou desenhar esta cidade, porque ao desenhar eu vou me apropriar dela. Não sabia eu que, ao desenhar a cidade e tornar isso um ato público, porque eu desenho nas ruas, não sabia eu que esse ato individualizado de sair às ruas faria com que eu me expusesse, né, para a cidade. E quando eu digo a cidade, os cidadãos que atravessam a rua, né? E aí comecei diálogos com as pessoas. Só que esse diálogo era diferente. Eram curitibanos que conversavam comigo amistosamente, com curiosidade, com interesse, tudo aquilo que eu queria. E esse interesse, essa interação foi fazendo com que mais e mais pessoas se aproximassem de mim. Então, desde as pessoas que passavam e olhavam e tinham curiosidade sobre o que eu estava desenhando, os moradores de rua, mas finalmente, quando eu comecei a formar um grupo de desenhistas, e esse grupo depois veio se tornar o grupo Croquis Urbanos, né? Então, inicialmente era eu, Wagner Pollack e Reinaldo Klein, nós 3 que começamos o Croquis Urbanos. Quando nós formamos um grupo de desenhistas, a primeira sessão da gente foi em março de 2013. A gente, primeiro, já não era eu sozinho, tinha mais 2 pessoas do lugar, 2 curitibanos. Só que isso foi se multiplicando. E a gente teve sessões de desenho que tinha 100 desenhistas desenhando Curitiba. Então, o que aconteceu? Por que desenhar a cidade? Inicialmente, porque era uma necessidade individual minha de criar ligações com a cidade, que não passassem exatamente por uma interação com os moradores da cidade, porque estava muito difícil para mim. A gente sabe que frequentemente pessoas que vêm de outros estados têm dificuldade de se adaptar a Curitiba. Só que, através do desenho, isso mudou totalmente, porque a atividade de desenho virou uma atividade de grupos de desenhistas, e com esses grupos de desenhistas, minha rede de amigos, de colegas, de interações ampliou-se dramaticamente. E além do que, o próprio grupo virou um evento curitibano.
Então, teve muitas entrevistas, muitas atividades, muitas ações. Finalmente, quando eu criei o Desenhadores de Rua, que foi um outro grupo que era atividade de extensão da UTFPR, inicialmente a gente desenhava ruas, mas começamos a trabalhar também com o Paço da Liberdade. Então, assim, o Paço da Liberdade virou um tema urbano em si, e aí produzimos o livro, né, que é Diários Gráficos, e Diários Gráficos do Paço da Liberdade, e aí finalmente também os desenhadores de rua viraram desenhadores de palco, e aí fomos desenhar os palcos de Curitiba. Então é a cidade no seu amplo espectro, né? Os prédios, as pessoas, porque desenhamos também algumas dessas pessoas. É um prédio em particular, e é também agora essa questão do teatro. A gente, apesar de desenhar também peças de teatro, fechadas no teatro, a gente também trabalha o teatro de rua. Então, mais uma expressão urbana. Sem contar que não é a cidade também inclui seus músicos, e em determinado momento também desenhamos músicos, desenhamos eventos. Então é isso, essa minha apropriação de Curitiba foi o modo de, digamos, explicar o porquê de desenhar a cidade. Tenho desenhos de Curitiba, os mais variados, de lugares conhecidos, mas frequentemente é um ponto de vista inusitado ou diferente, ou que por alguma razão eu escolhi lá. E claro, uma outra maneira de responder é dizer assim, não é que eu escolha o tema é que me escolhe, né? Então, às vezes, a gente passa ou a gente visita um prédio, existe um ponto de vista, ou um lugar, ou alguma coisa que diz assim, me desenha. Então você só tem que montar seu caderno, os materiais e desenhar aquilo, porque aquilo te escolheu. Na minha rotina, o desenho tem uma função muito importante. Ele faz parte de um processo, que eu diria, de saúde mental. O desenho é uma forma de expressão artística que gera um envolvimento muito grande do desenhista com aquilo que ele está desenhando. Esse envolvimento pode ser traduzido com a palavra concentração. Quando eu estou desenhando, eu me concentro muito no ato de desenhar, nas características da técnica que eu estou usando. E esse ato de desenhar, ele me faz me concentrar tanto nele que eu descanso das outras coisas do mundo. E o desenho, para mim, me obriga a me concentrar. Então, você pode até dizer que é uma forma de meditação. Então, na minha rotina, ele tem essa função. Eu desenho para trabalhar e descansar a cabeça, embora eu fique cansado, porque é uma atividade intensa, mas ela me dá muito prazer também. Então, o prazer misturado com o trabalho é uma combinação viciante, e é isso que o desenho me representa na rotina. Dito isso, eu sou professor de desenho, então minha rotina como professor envolve desenvolver tutoriais, demonstrações e acompanhamento do desenvolvimento artístico, técnico dos meus estudantes. Então, o desenho, eu também tenho uma abordagem bastante didática e é o meu ganha-pão, né? Então, na minha rotina, elas têm essas duas funções. Meu trabalho está associado com o movimento do Urban Sketchers, que é um movimento internacional. Porém, aqui em Curitiba, nós criamos os croquis urbanos, que é um coletivo de pessoas que todo final de semana
todos os domingos saía para desenhar um ponto de interesse em Curitiba. A gente resolveu utilizar o nome croquis urbanos porque já é um termo aportuguesado, né? E a gente acha que é uma apropriação mais legítima do que a apropriação do termo em inglês sketches, que além de ser difícil de pronunciar, significa pouco para as pessoas. Então, falar croquis se aproxima mais do que as pessoas já apreendem sobre o papel do desenho. O croquis é uma palavra de origem francesa também. Quer dizer desenho rápido, desenho feito de observação. E no nosso caso, sem o apoio da câmera fotográfica. Então é de observação direta. Qual é a técnica que eu mais gosto de utilizar durante o croquis urbano? Essa é uma boa pergunta. Eu gosto de muitas técnicas, mas eu diria que a técnica que permite maior fluidez e rapidez é a técnica de aquarela. Porém, eu uso todas elas. Giz pastel a óleo, giz pastel seco. Uso marcadores, uso lápis de cor. E na verdade a técnica que eu mais gosto é a mistura delas, né? Então eu também sempre decido qual é a técnica de acordo com o lugar que eu vou. Então assim, eu tento ver o que é que esse lugar demanda em termos de técnica. Então tem lugares que são feitos para serem desenhados com lápis de cor, outros com aquarela. Então eu também decido de acordo com o lugar. E a minha técnica favorita são todas. Todas elas têm algo que me favorita ou que me favorece. O desenho faz parte da minha infância, assim como na maioria das pessoas. Mas eu lembro claramente que eu percebi o potencial criativo do desenho quando um engenheiro visitou a nossa casa. Era um engenheiro amigo da minha mãe. E eu lembro que ele pegou uma caneta tipo hidrocor e desenhou para mim um Fusca. E eu lembro assim que foi fascinante, porque ele pegava o lápis e desenhava com algumas linhas que não eram aquelas linhas do desenho infantil, que são inseguras e que são mais lentas. Era uma linha ágil, com movimento. Ele usava o lápis como a gente usaria um pincel. E aquilo me fascinou e eu achei aquele desenho lindo. Então ali foi um momento que eu disse, puxa vida, eu quero desenhar igual essa pessoa. E depois eu também visitei a casa de um vizinho nosso. Era uma família de pretos. E era fascinante porque eu já estava naquela família que me parecia diferente, especial. E tinha um dos filhos da família, eles tinham 3 filhos. Ele desenhava muito bem automóveis. E ele desenhava, novamente, era carro, né? O primeiro é o Fusca, e agora são caminhões. Era a vista lateral de caminhões. E eu achava fascinante o modo como ficava tão perfeito. E aí ele fazia um desenho instrumentado. Usava régua, compasso. E eu também achei aquilo mágico. E finalmente, quando eu resolvi fazer o meu vestibular para desenho industrial, eu escolhi essa profissão, desenho industrial, porque tinha a palavra desenho. E eu acharia fascinante, né? Acho fascinante você ser um profissional do desenho. Então todo aquele meu encantamento que eu tive com esses 2 desenhistas agora poderia se tornar profissão. Nesse meio tempo houve meu fascínio pelas histórias em quadrinhos.
e eu tentava imitar os estilos de história em quadrinhos da Marvel e do estilo do Stan Lee, que é o desenhista, e também tinha uma revista que era da Riográfica, que se chama Cripta, e existiam alguns desenhistas, e o principal desenhista era o José Ortiz, que é um argentino ou um espanhol, acho, e eu copiava os desenhos dele. Então foi o meu primeiro contato com Nanquim, e eu adorava desenhos em preto e branco. E finalmente, quando eu entrei na universidade, eu logo eu aprendi que o desenho era uma ferramenta da profissão, não era a principal meta, né? Você desenha para criar e a criação final é o objetivo. Mas eu tive a sorte de ser monitor em 5 disciplinas na universidade e 3 delas eram relativas à representação gráfica. Então eu comecei também a ter uma remuneração dentro da universidade onde eu ensinava desenhos. Mas a grande modificação conceitual e que mudou toda a minha percepção de mundo e da linguagem gráfica do desenho foi o livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, da Beth Edwards. Porque através desse livro eu percebi que o desenho poderia ser um modo de perceber o mundo, um modo de decodificar o mundo, e eu não tinha me dado conta disso, de que parte da nossa experiência humana passa pelo modo como a gente percebe os objetos. Só que com o desenho você percebe e transforma aquilo em um registro. Então você tem uma espécie de retrato de uma percepção, ou uma decorrência da percepção. E dependendo de como você faz esse processo de percepção, a qualidade do desenho altera. E isso levou a um mundo de desenho como exercício mental e também um exercício mental que envolve inclusive formas complexas de pensamento que me seriam úteis em outros momentos da vida para pensar temas que não são do desenho. Então tem metáforas do tipo a parte pelo todo, ou a relação figura e fundo, por exemplo. São coisas que me ajudam a pensar outros temas da minha vida e também da minha vida profissional, no processo criativo. Mas será uma longa resposta, mas basicamente o desenho entrou do mesmo modo que entra na vida de qualquer pessoa quando a gente é criança, mas eu tenho essa forte influência desse engenheiro que visitou minha casa, a influência dos meus vizinhos, depois das revistas em quadrinhos. Finalmente eu entro na universidade de desenho industrial, agora é design industrial, que eu acho que é até o nome mais apropriado, e finalmente o livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, que esse sim definiu a minha visão de mundo. E isso foi em 1987. Foi a primeira vez que eu li esse livro. Desenhar tem tudo a ver com tempo. Croquis urbanos são feitos em 2 horas. Então eu tenho um tempo fechado. E eu tenho que selecionar o que eu quero desenhar. É isso que eu tenho que pensar. Eu tenho que fazer uma seleção. Eu tenho que fazer um resumo do que eu estou vendo. Eu tenho que dar ênfase ao que eu acho que é importante do que eu estou vendo. Eu tenho que ser econômico. E eu tenho que selecionar. Tá? Então, resumo, ênfase, economia e seleção. Tá? Desenhar, nesse caso aqui, o desenho urbano, o desenho feito ao vivo, tá? O desenho aqui é o desenho onde você escolhe coisas para dizer sobre a realidade. Um bom desenhista é como um poeta. Ele olha a vida e escolhe coisas para falar sobre a vida. Ele não diz tudo sobre a vida, né? Tá?
Então, o desenhista, no meu entender, é uma pessoa que é capaz de fazer sínteses gráficas.